Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais um ciclo na disciplina de Aconselhamento Bíblico 1. Dessa vez nós iremos fazer uma introdução a um tema fundamental para todo aconselhamento, que é o tema de ídolos do coração. A Escritura é bastante clara e o primeiro mandamento ele nos proíbe de sermos idólatras, de termos outros deuses. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento nos orienta e nos proíbe também quanto à falsa adoração, quanto a adorar a Deus de maneira errada. E a idolatria é uma quebra do primeiro mandamento e, consequentemente, também uma quebra do segundo mandamento. Então, é um tema bastante claro e bem direto quando nós tratamos na moral da perspectiva de Deus. Ezequiel, por exemplo, é um texto muito enfático quanto a essa questão da idolatria. Vamos ler o texto bíblico que diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, que qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, e dai costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. É interessante nós observarmos que Ezequiel está sendo levado para olhar as abominações. Deus está revelando a ele que o povo tinha em seus corações. O povo estava na Babilônia. E é interessante que os estudiosos do Antigo Testamento apresentam o cativeiro babilônico como sendo o cativeiro que expurgou a idolatria cultica, vamos assim dizer, a de Israel. Depois do cativeiro babilônico, eles não estavam mais adorando a Baal, a Astarote, a Moloque, aos outros deuses dos outros povos. Então, de uma certa forma, o cativeiro babilônico trouxe para Israel uma firmeza no monoteísmo. Mas veja que esse ainda é um monoteísmo que não está isento da idolatria. Perceba quantas vezes aparece a palavra no seu próprio coração, ídolos dentro do seu coração, nesses 7 versos. Então veja que Ezequiel está chamando a atenção para isso. Né? O homem foi criado para refletir a imagem de Deus. Isso é um princípio claro em Gênesis. Né? Foi chamado para representar de forma visível Deus que é invisível. E após a queda, esse homem passa a buscar satisfação e propósito longe do seu Criador. Então ele vai refletir agora aquilo que ele adora. Por exemplo, nós somos criaturas reprodutoras de imagem. Na verdade, nós somos a reprodução da imagem de Deus. Deus colocou em nós. Ele reproduziu de uma forma limitada, porém de uma forma real, a sua imagem em nós. Então, ou nós refletiremos o Criador, ou qualquer outra coisa que adoremos. Em Isaías, por exemplo, o povo é castigado porque ele está adorando por causa da sua própria idolatria. E, querido, o Salmo 115, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai mostrar algo muito interessante também, que me chama muita atenção todas as vezes que tratamos desse tema chamado idolatria. Ele começa dizendo assim:
Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? No versículo 3 do Salmo 115. E o salmista começa a apresentar que os ídolos dos pagãos são prata, ouro, e aquele texto que diz não tem boca e não tem boca e não falam, né? Olhos e não veem. Mas no versículo 7 diz aí, a eles se tornem semelhantes, ou seja, se tornem semelhantes aos ídolos. Todos que fazem ídolos devem se tornar semelhantes a eles, assim como todos que neles confiam. Ou seja, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Né? Então, no tempo de Isaías, o povo de Deus se tornava semelhante ao que referenciava. E essa semelhança era destrutiva para a vida espiritual deles. Esse castigo é uma ironia, uma vez que o povo imaginava que seu culto aos ídolos resultasse numa vida melhor e mais próspera, mas na realidade intensificava a deterioração da vida espiritual deles e, em última análise, sua prosperidade material. Então veja que a idolatria é o processo de se tornar semelhante àquilo que você referencia. Esse autor, G.K. Bale, é muito bom nessa área de teologia bíblica. Ele, inclusive, tem um livro publicado em português que é Você se torna aquilo que você adora. Então, nós nos tornamos semelhantes ao que referenciamos. E é interessante, se esse não for o Senhor, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai ser para a nossa ruína. Mas se for Deus, na pessoa de Jesus Cristo, será para a nossa restauração. Bem, o que seria o ídolo do coração? Né? Um ídolo do coração, segundo a definição, é qualquer coisa que me governe que não o próprio Deus. Então, nós vamos perceber que qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe o lugar de Deus, que esteja governando, qualquer sentimento, qualquer objeto que esteja governando, qualquer ser que esteja entronizado no meu coração no lugar de Deus, se constitui num ídolo. Então, tudo aquilo que o seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva, é tudo que existe sua lealdade devida exclusivamente a Deus. Tudo aquilo que você for chamado a ser fiel no lugar de Deus é um ídolo. Mais uma citação aqui agora de Timothy Keller, diz assim, em relação a ídolos, né, o que é o ídolo do coração, ele diz que é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão, energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. O ídolo aqui é interessante, ele está pedindo uma devoção exclusiva. Me chama a atenção isso aqui, é que ele tem uma função de controle, ele exige devoção. Você, para conquistar esse ídolo, ou para satisfazer esse desejo idólatra, você vai empenhar energia, paixão, recursos financeiros, sem pensar muito. Vamos ver aqui um diagrama em Romanos 1, 21 a 32, onde fala da idolatria. Veja que a idolatria é uma troca, a troca da glória de Deus, e agora o homem vai buscar a imagem de coisas criadas. Ele deixa de adorar o Criador para adorar a criação, a criatura. E a idolatria é um processo no qual ele troca a verdade por mentira, ou seja, seus pensamentos estão equivocados. Ele troca a adoração e serviço de Deus por pessoas, ou seja, suas motivações vão ser erradas, e ele troca a obediência por iniquidade. O seu comportamento vai ser errado. Perceba três coisas aqui que vão envolver idolatria. Nós vamos desenvolver um pouco mais à frente. Pensamentos, motivações e comportamento, certo? Então, no interno, você está com essa parte de pensamentos, motivações e comportamento, e como eles agora estão invertidos, estão trocados, no lugar da glória de Deus busca-se a imagem de coisas criadas, o impacto disso nos relacionamentos humanos é ganância, inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, maledicência, mentira,
arrogância, desobediência aos pais, soberba e quantos outros pecados venham a existir. Então, aqui nós podemos chegar a uma conclusão que na raiz de todo pecado está a idolatria, um desejo idólatra. Tá? Vamos ver uma espiral de degradação. Bem, o homem primeiro deixa de glorificar a Deus, certo? Com isso, ele vai buscar agora glorificar ou buscar adorar a criação. Ele deixa de agradecer a Deus, ele passa agora a ser alguém ingrato, ele vai rejeitar a existência de Deus ou vai viver com descontentamento. Depois o coração obscurecido, ele vai ser insensível espiritualmente e ele vai mudar a verdade de Deus em mentira, ou seja, ele vai passar a ter uma compreensão errada do pecado e também ele vai começar agora a ter uma vida longe de Deus, entregue ao pecado. Veja que é um ciclo numa espiral descendente, ou seja, vai para baixo, né? Ou seja, mostrando a degradação do homem na idolatria. Bem, o que é coração biblicamente? A gente está falando tanto de ídolos do coração, mas o que é coração biblicamente? A palavra no AT é levav ou lev, como aparece em Deuteronômio 6,5. E essa palavra descreve mais do que qualquer outro termo, né, na Escritura, o homem no centro mais secreto da sua existência. É como ele é nas profundezas do seu ser. Então nós podemos dizer que a palavra coração em hebraico quer dizer o homem no seu mais profundo, no mais profundo do seu ser. E no Novo Testamento a palavra coração é cardia, de onde nós temos a palavra hoje em português, né, cardiologia, por assim dizer. E essa palavra indica a sede da vida física, espiritual e mental. Ou seja, é o seu eu como um todo. Então, é o centro, a fonte da vida interior. Envolve o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações. Aquilo que nós vimos há pouco nos slides anteriores. Né? O centro do homem interior, então, envolve essas questões. O seu pensamento, o cognitivo, certo? Envolve também a parte dos seus sentimentos ou suas afeições e envolve a sua vontade, ou seja, a sua volição, aquilo que ele faz. Então veja que coração envolve tudo isso na Escritura. E no aconselhamento bíblico, nós estamos avaliando cada uma dessas partes. A mente, como o nosso aconselhado pensa, os seus desejos, o que ele está sentindo, o que ele imagina, quais são as suas emoções e o que ele faz. Né? Em vez de pensar nesses três aspectos, né, como sendo separados, nós devemos pensar nele como um conjunto. Né? O coração é tudo isso. Nós devemos pensar sempre assim. Ok? Ainda, aqui uma repetição, perdão. Agora, o coração, nós vamos ver aqui, essa aqui é uma nota, né, da aula do Dr. Wayne Mack, que ele mostra o coração e dentro do coração tem um trono. Né? E aqui estão os pensamentos, desejos, anseios e motivações. Né? E nesse centro vai gerar adoração, mas só que envolve ações e comportamento, trabalho, comunicação e palavras, finanças, casamentos e amigos, uso do tempo, emoções. Tudo isso pode se constituir um ídolo ou exigir controle no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, porque dele procedem as fontes da vida, no caso do coração. E por isso que a orientação inicial é, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então a batalha da vida do cristão, ela acontece no coração, ela não acontece fora dele. A batalha do cristão contra o pecado está dentro dele, está no seu coração. O coração determina o que dizemos e pensamos e também o que fazemos. E o pecado em uma vida é sempre uma expressão do coração, é sempre uma expressão de um coração que está buscando motivações idólatras.
Então, o coração como determinante nas ações, emoções e escolhas da vida. Né? Então, Provérbios 27, 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Veja como é interessante isso. Vejamos agora a questão das raízes e frutos. Lá em Lucas capítulo 6, verso 43 até o verso 45, né? A palavra de Deus assim: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do coração, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Então nós vamos olhar aqui que o comportamento de uma pessoa não resulta necessariamente de uma situação que ela enfrenta, das circunstâncias, mas, com base nesse texto, é uma expressão do que há dentro do seu coração. Uma situação difícil pode até influenciar, mas o comportamento ele é moldado pelo que está dentro do coração. Mateus capítulo 6, Jesus fala dos tesouros, né? Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Tesouro ali é qualquer coisa de valor para mim, certo? Para você, e que nós vamos viver para obter, manter e desfrutar. O princípio do tesouro, cada um vive em função de certos tesouros. O seu tesouro irá controlar o seu coração. O que controla o seu coração irá controlar o seu comportamento. Servimos de coração a um só Senhor. Então veja, quando nós vamos tratar com as pessoas sobre isso, o pecado que elas enfrentam, nós devemos buscar muitas vezes qual é o seu tesouro. Né? Pode ser um ídolo, isso é algo errado. E como saber se estou adorando as bênçãos que desejo ou Deus verdadeiro? Como saber se estou adorando um ídolo ou o Deus verdadeiro? Primeira coisa, você deve perguntar o seguinte: isso que eu tanto desejo, eu estou disposto a pecar para conseguir o que eu mais quero? Por exemplo, eu quero ganhar uma promoção na minha empresa, mas para conseguir eu tenho que mentir. Se eu estou disposto a mentir para isso, então isso é um ídolo, essa promoção é um ídolo. Ou se a minha reação for pecaminosa, quando eu não conseguir aquilo que eu quero. Por exemplo, eu não menti, mas em contrapartida eu fiquei irado, cheguei em casa, bati a porta, maltratei a família. Então isso mostra que isso era um ídolo e eu estou agora respondendo com ira porque eu não alcancei o ídolo que tanto desejava. Bem, como saber se estou adorando ainda, as bênçãos de Deus ou Deus verdadeiro? Com que intensidade eu quero algo? É uma pergunta que deve fazer. O que eu mais quero e temo perder? O que mais quero e temo perder acima de querer refletir sobre Deus e crescer em santidade? Muitos aqui têm filhos, têm família, têm carreira, como sendo algo que mais temo perder. Algumas pessoas dizem: se eu perder isso, minha vida não faz sentido, a vida acabou. Isso é uma motivação idólatra. Que prazer eu quero tanto ter que estou disposto a pecar para obtê-lo? Né? O que temo perder, que nem hesito em pecar a fim de manter? Então essas são perguntas que vão nos ajudar a examinar o coração nesse sentido. Né? A maldição é a consequência de confiar em algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro para nos tornar felizes. Então, sempre que nós deixamos de confiar no Deus verdadeiro para seguir ídolos, no lugar do amor, nós vamos ter maldição. No lugar da bênção, maldição não. No lugar do amor, o ódio, como mostra aqui essa imagem ao lado. O que se observa na pessoa que confia em algo ou alguém que não seja Deus? A resposta é: ela nunca vai ter a verdadeira felicidade que só o Evangelho em Jesus pode trazer. Agora vamos ver um pouco sobre o ciclo dos desejos no coração. Né? Nós podemos ver o desejo, ele surge, ele traz uma exigência, ele se transforma numa necessidade que gera expectativas e desapontamento, muitas vezes, quando não alcançado, e isso aí vai trazer castigo. Então veja que muitas vezes os desejos do coração eles funcionam de uma forma cíclica e que muitas vezes nós não estamos atentos nem percebemos. Vamos agora ao panteão de ídolos do coração. Né? A autogratificação e a cobiça.
Está na base de todo o pecado, por exemplo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, essa autogratificação, cobiça, pode ser vista de duas formas. Estou magoado, eu vou buscar então a consolação, ou estou faminto, vou buscar uma satisfação. E o que é que isso gera muitas vezes? Quando você vai buscar assim, você encontra ira, autocomiseração, temor, descontentamento, ou a lisonja, poder de controle, autogratificação, consolo. Todos esses pecados vão estar na raiz daqueles que vão estar sendo consequências de um coração que tem lá na raiz o ídolo da autogratificação e da cobiça. A gente pode ver isso em Números 11 e no Salmo 106, verso 13 a 15. Vamos ver agora a dinâmica do coração. Os três principais ídolos. João apresenta em 1 João 2,16 a concupiscência, o desejo carnal, que é o prazer, o conforto, satisfação, controle, alívio. O desejo carnal dos olhos, posses, desejo de ter, ganância, desejo por coisas. Ou a soberba da vida, o controle, poder, aprovação, sucesso, reconhecimento, respeito, aceitação. Queridos, isso aqui é mais comum do que nós imaginamos. Por exemplo, muitos querem desistir das coisas porque eles querem estar aliviados. Não vou parar, não vou mais fazer isso. Para mim, já deu, não vou tentar mais, eu quero paz. Esse desejo de paz, quando não é acompanhado de uma perspectiva e uma ação correta, é um desejo idólatra. Muitos estão procurando o desejo da carne. A demanda do coração envolve ainda o ego, que é o egoísmo, a autoexaltação, autodepreciação, autocomiseração, altivez. O controle vai gerar também respostas pecaminosas, como manipulação, ira, agressividade. Temor dos homens, você vai dizer a omissão, a agressividade, a bajulação, dependência de outros. Riquezas, vai gerar cobiça, ativismo. Prazer físico vai gerar imoralidade, também a obsessão por um corpo definido, a justiça própria vai gerar discórdia, indiferença, a religiosidade vai gerar o formalismo, o legalismo, tantos outros pecados que podem surgir. Mas vamos ver agora 4 resoluções quando nossas idolatrias nos decepcionam. A primeira coisa, geralmente nós culpamos as coisas que estão desapontando e mudar para outras melhores. Este é o caminho da idolatria e continuada, e do vício espiritual. Nós vamos tentar culpar as coisas, os outros, transferência. Se culpar, também é outra resolução muitas vezes, dizendo, de alguma forma foi um fracasso. Vejo a felicidade de todos os outros, não sei porque não sou feliz. Há algo de errado comigo. Então a pessoa começa a se culpar. Esse é um caminho da vergonha, do autodesprezo. A culpar o mundo, maldito seja o sexo oposto, maldito seja isso ou aquilo. Culpar todas as pessoas. E redirecionar todo o foco da sua vida para Deus. C.S. Lewis disse o seguinte: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Então nós devemos, a resposta, colocar nossas expectativas no mundo, na eternidade por vir. Nossas idolatrias de coração cegam a percepção da direção de Deus em nossas vidas. Então, desviamos o propósito do que é santo e profanamos o sagrado, usando para a nossa própria satisfação e não mais para a glória de Deus. Então veja que o processo de idolatria é um processo de cegueira e de desorientação. É um processo muito perigoso. Tiago 4 fala dessa luta do coração, e Tiago 4, do 1 ao 10, usa o conflito para nos dar um discernimento importante para a luta diária, mostrando que a origem das contendas e discórdias estão no interior do coração, no mundanismo. O foco de Tiago não é somente o coração, mas o desejo do coração. Ele faz um grande elo entre os nossos desejos, o conflito, entre o que queremos e o que nos deixa irado. Entender esse elo pode abrir o caminho para a mudança
permanente em nossas vidas. Então, ele não está falando somente do coração, mas dos desejos que estão lá, desejos idólatras, pecaminosos, que trazem consigo consequências também pecaminosas. Tiago 4, do 1 ao 6, descreve um coração consumido pelas paixões. E como diria João Calvino, né, essa foto aqui do lado é muitas vezes usada se referindo a uma frase dele, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tá? Mas Tiago 4, 1 a 6 fala que o coração do homem está consumido por paixões e em um estado de adultério, inimigo de Deus, certo? Amigo do mundo, inimigo de Deus, orgulhoso. Então, nossos desejos e comportamentos, subsequentemente, têm várias consequências emocionais, psicológicas e relacionais. Tiago revela sobre nosso desejo um exército de desejo no mundo de guerra. Né? Há uma batalha mais profunda, certo? Que tenta, e essa batalha se trava no coração, tentando controlar desejos horizontais, pessoas, possessões, reconhecimento, controle, aceitação, atenção. Então, competem com o Senhor no nosso coração, e Tiago mostra isso. E ainda, se o meu coração é dirigido por um determinado desejo, há apenas duas maneiras com as quais posso reagir a você. Se estiver me ajudando a conseguir o que eu quero, fico feliz. Mas se ficar no meu caminho, eu vou ficar irado, frustrado, decepcionado. Então veja que o ídolo, ele fala de como as pessoas vão responder. Há desejo pelas coisas erradas, desejos que podem ser certos em si, mas nunca deveriam governar o nosso coração. Existem coisas que são corretas, mas se desejadas de forma pecaminosa, é um ídolo. Por exemplo, aquela pessoa como como Raquel, que olha para Jacó e diz: dá-me um filho, senão morrerei. Um filho não é pecado, mas colocar o significado da sua existência na geração de filhos é um ídolo e é pecado. Né? Tiago chama as pessoas que ele está dirigindo, a quem ele está se dirigindo, de adúlteros. Né? Então veja que a idolatria consiste no adultério espiritual. Se você fica desencorajado de pensar nessa guerra interna, lembre-se que Deus trabalha por nós. Ele é um Deus zeloso e doador de graça que nos capacita a virar as costas para a criação e nos posiciona rumo ao Criador. Deus, somente nele, podemos encontrar a solução para a idolatria. E o alvo da graça de Deus, segundo Tito 2, 11 a 15, né, é a glória do próprio Deus. A graça zelosa não focaliza simplesmente no perdão do passado e na esperança da eternidade. A graça de Deus, né, nos dá esperança imediata para as lutas do dia a dia. É para que andemos em santidade hoje. Podemos vencer a guerra do coração através da graça de Deus. Né? A provisão de Deus está em 2 Pedro 1, 3 a 21, que é justamente nos revestir de posturas cristãs, de podermos estar agindo e vivendo a plenitude da salvação que Deus providenciou para nós. Ele fala aqui de coisas, de ações, posturas que devemos desenvolver enquanto crentes. Né? Então, um antigo puritano, Richard Baxter, disse de certa vez: se Deus não tivesse me dado um coração capaz de amá-lo, então eu preferiria jamais ter tido um coração. Baxter entende que somente Deus deve ser aquele que é o centro do seu coração, aquele a quem ele ama. E veja a devoção desse homem. Se o coração dele não fosse capaz de amar a Deus, ele preferiria jamais ter um coração, porque ele entende que o foco do homem deve ser refletir o Criador, amar a Deus, glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. Desejo a todos uma boa semana e que vocês possam crescer com esse conteúdo. Deus abençoe a todos. Amém.